Muitas igrejas não têm critérios de recebimento de novos membros. Aparece uma pessoa na igreja muito bem educada, e ela faz amizades, e em pouco tempo, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ela é recebida ali naquela igreja como um membro da igreja, e muitos já são convidados inclusive para exercer funções até de liderança, porque às vezes são pessoas bem articuladas, e com isso, com essa falta de cuidado então, as igrejas têm sido infiltradas por pessoas que não nasceram de novo, por pessoas que não conheceram a graça que Jesus dá, por pessoas que nunca se aproximaram de Jesus Cristo e reconheceram o seu estado miserável de pecaminosidade, perdição e vileza, e nunca pediram ao Senhor: Senhor, perdoa-me, lava-me, transforma-me num herdeiro seu. Isso nunca aconteceu com elas. E elas vão chegando, e de repente a igreja está repleta de pessoas incrédulas. Isso acontece muito fortemente em igrejas arminianas, porque igrejas arminianas entendem que eles podem estabelecer inclusive metas de conversão. Então, muitas igrejas arminianas, não todas, há arminianos mais moderados, mais sábios no seu modo de lidar com essas questões soteriológicas, mas muitas igrejas arminianas estabelecem metas de conversão. E dizem assim: este ano nós vamos batizar 70 pessoas. Como se as conversões dependessem de alvos humanos. E então, fazem de tudo para encher a igreja com 70 novos membros. Alguém passa na rua e já logo é capturado e colocado no hall de membros, porque passou na calçada da igreja. Ele fala: não, mas eu não quero não, você vai, temos uma meta, e temos que alcançar a meta, o Senhor vai nos ajudar e alcançaremos a meta. Então enche a igreja de incrédulos. Em pouco tempo aquela igreja não é mais uma igreja propriamente dita, é um aglomerado de pessoas incrédulas participando de uma associação de contornos religiosos. E então o que acontece? O crente verdadeiro entra naquela igreja e ele percebe que há algo errado. Ele percebe o comportamento dos jovens e ele percebe que não houve transformação naqueles jovens. Ele vê que aqueles jovens não têm uma mente diferente dos jovens do mundo. Ele percebe que o comportamento, o modo de se comportar, o modo de falar, o modo de vestir, a atitude dos jovens, os seus gostos, essas coisas todas, eles percebem, os crentes percebem que aquela juventude não é em nada diferente da juventude lá de fora. Eles entraram para a igreja e estão ali, e são incrédulos. Os seus programas de lazer, os seus passeios, os lugares que eles frequentam, a forma como eles namoram, tudo isso é típico dos incrédulos. E então o crente naquela igreja, ele sente que há algo estranho ali. Ele nota que o ambiente ali não é um ambiente em que o Espírito Santo está atuando, trabalhando, santificando. Ele percebe essas coisas. Ele nota as preferências das pessoas, o que as pessoas daquela igreja estão buscando. Percebem que elas não estão buscando a palavra de Deus, a santidade de vida. Percebem que estão buscando apenas agitação, alegria, festa no culto, só essas coisas vazias. O que está acontecendo? Aquela igreja foi infiltrada por incrédulos, está repleta de incrédulos. Esse é o problema. E o crente então, verdadeiro, ele vai ali e ele não se sente bem ali. Ele se sente mal. E ele começa então a sentir um cansaço, porque esse tipo de coisa tem invadido muitas igrejas. Está difícil nós encontrarmos igrejas onde haja um filtro, onde haja um cuidado especial, fazendo com que do hall de membros só participem pessoas que nasceram de novo. Nós sofremos com isso no passado. Por causa disso, hoje na nossa igreja, nós temos um critério muito rígido de recebimento de novos membros.
Hoje nós recebemos 7 novos membros na nossa igreja. Alguns desses 7, antes de serem recebidos, permaneceram conosco 2 anos, para que nós os conhecêssemos, para que nós víssemos o seu testemunho de vida, para que nós fôssemos nas suas casas, e estivéssemos perto deles, e conversássemos com eles, e ouvíssemos a sua história de conversão, e conhecêssemos o seu comportamento, a sua postura, a sua visão de vida, a sua visão de mundo, para sabermos se eram crentes de verdade, para então trazermos aqui diante dos irmãos, para serem recebidos como novos membros. Por quê? Porque sofremos muito no passado com a infiltração de pessoas não crentes na igreja. Quando Judas escreveu aos seus destinatários na sua única epístola, ele fala de um problema seríssimo que estava acontecendo entre ali os seus destinatários, na igreja dos seus destinatários. É um pouco incerto o local onde viviam os destinatários de Judas, talvez fosse a própria Palestina. Mas ele diz no versículo 4 da sua epístola, ele fala do problema. Ele diz o seguinte: pois certos indivíduos, ele fala, Judas 4, ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, eles entraram sorrateiramente, como serpentes, eles entraram na igreja, e veja o que aconteceu, eles se introduziram com dissimulação, e o texto prossegue os descrevendo, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios dentro da igreja, homens ímpios, e a palavra ímpio significa a rigor irreverentes, pessoas irreverentes que não tinham temor de Deus, zombadores. E prossegue o texto, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, pessoas que diziam, Deus perdoa tudo, a graça de Deus cobre tudo, e então viviam porcamente, da forma mais suja possível, dizendo, a graça de Deus permite e cobre e perdoa tudo. E abusavam da verdade de que a graça de Deus é perdoadora, não para serem gratos, mas para caírem mais ainda no pecado. Pessoas que não conheciam a salvação que há em Cristo e tinham essa mentalidade. E o texto diz, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eram incrédulos, abertos. Negavam que Jesus Cristo era a autoridade sobre a vida deles. E o que é interessante que Judas mostra é que essas pessoas se tornaram líderes na igreja. Com o tempo, galgaram posição de destaque. Aí a desgraça está selada. Aí nós temos incrédulos, não somente sentados nos bancos, mas incrédulos liderando a igreja. E isso tem acontecido no nosso país. E por causa disso, muitos crentes do nosso país, nós inclusive, temos nos sentido cansados. Essas coisas nos cansam. Porque nós vemos o evangelho sendo pisoteado, vemos o evangelho sendo envergonhado por aí afora. Pessoas que se apresentam como evangélicos, cristãos, e no entanto têm uma vida tão suja, que com isso envergonham o nome da igreja de Cristo.